Marketing! Viva! Sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e trago-vos as dicas desta semana. E uma vez mais são sugestões de leitura. Trago-vos mais alguns dos meus favoritos. Então, sem querer ser tendenciosa, um dos meus favoritos é meu. É o Consciência do Ser, um livro de reflexões, é uma compilação de reflexões que foram sendo escritas ao longo dos anos, por volta de 2003, sim, ok, são um bocadinho antigas, e nos anos seguintes. São reflexões sobre diversos temas, sobre a forma de olhar o mundo, sobre energias, sobre ilusões e desilusões, sobre a magia, sobre as crianças, sobre o casamento, enfim. São reflexões sobre diversos temas que são sempre atuais. É uma edição da Blurb e pode ser encontrado online. Não é um livro que encontrem por aí nas livrarias. Não foi distribuído desta forma. Ele tem sido distribuído apenas online ou pessoalmente, ou pode ser descarregado pela Amazon para quem tem Kindle. Faltou dizer que estas sugestões são de leituras simples. São de histórias que se leem muito bem, muito leves, mas que nos fazem refletir, nos permitem refletir sobre temas que são atuais e importantes na nossa vida. Então, a segunda sugestão é de um livro muito antigo. Ele foi escrito no fim. Ele foi escrito ainda no século XIX por Khalil Gibran e é O Profeta. Existem diversas edições, a que eu tenho é das publicações Europa-América, mas podem encontrar de outras editoras, e é uma leitura mágica. A história combina ensinamentos cristãos, sufistas, budistas, através da personagem Al-Mustafa, que nos inspira a reflexão, propondo uma meditação filosófica sobre a vida, sobre diversos temas que continuam atuais. Sobre o amor, sobre os filhos, enfim, sobre muitos temas. A primeira vez que eu tive contacto com esta história foi há muitos anos atrás, através de um documentário, um programa que deu na televisão, em um espanhol, se eu não me engano, tinha a narração do Profeta. E eu estava a trabalhar no computador, estava a tratar de uns assuntos, recordo-me, e deixei-me envolver pela história. Estava apenas a ouvir, tinha a música, tinha a televisão, ainda fazia dessas coisas, tinha a televisão assim em pano de fundo a fazer-me companhia e comecei a ouvir, comecei a dar atenção à narração e tive que deixar aquilo que estava a fazer porque achei mágico. Eu não tenho outras palavras para descrever. Talvez tivesse sido o meu momento, aquele momento. Talvez tenha sido apenas para mim, atenção. Mas continuo a gostar muito do livro, da leitura, do Profeta e recomendo. Terceira sugestão, Terra dos Homens. Um livro de Antoine Saint-Exupéry, que podem reconhecer como o autor do Príncipezinho. A editora é Vega. E este é um livro tão simples, que se lê muito rapidamente, que me tocou tanto. Este livro conta-nos a história de um escritor aviador que é forçado a aterrar de emergência no deserto. E eu não resisto a partilhar um excerto desta leitura convosco, para, talvez, vos entusiasmar a ler. É muito simples, de facto, pode não chegar às expectativas, mas se quiserem passar à frente desta leitura, é só clicarem aqui e passam à sugestão seguinte. Mas, enquanto isso, eu aproveito e vou lendo. E eis que me recordo, na derradeira página deste livro, desses burocratas envelhecidos que nos serviram de comitiva na madrugada do primeiro correio, quando preparávamos a nossa transformação em homens, porque havíamos tido a sorte de ser escolhidos. Não é que eles não fossem semelhantes a nós, mas ignoravam em absoluto que estavam famintos. Há gente demais que se deixa dormir.
a que há anos, no decorrer de prolongada viagem de caminho de ferro, apeteceu-me visitar essa pátria, em marcha, na qual eu me fechara por 3 dias. Por 3 dias prisioneiro desse ruído de calhaus rolados pelo mar. Eu levantei-me. Por volta de 1h da manhã percorreu o comboio de les a les. As carruagens camas estavam vazias. Vazias estavam as carruagens de primeira. Mas as carruagens de terceira abrigavam centenas de operários polacos, despedidos de França e que regressavam à sua Polónia. E eu percorria os corredores de ponta a ponta, passando por cima de corpos. Parei para observar. De pé, à luz das lampadazinhas elétricas, distinguia nesse vagão sem compartimentos e que se assemelhava a uma camarata que tresandava a caserna ou a esquadra de polícia. Toda uma população confusa e agitada pelos movimentos do rápido. Todo um povo mergulhado em pesadelos e que regressava à sua miséria. Grandes cabeças rapadas bamboleavam-se na madeira dos assentos. Homens, mulheres, crianças, todos se voltavam de um lado para o outro, como que atacados por todos esses ruídos. Todos esses solavancos que os ameaçavam no seu letargo. Não tinham achado a hospitalidade de um bom sono. E eis que eles me pareciam ter perdido parte da sua condição humana, sacudidos de um extremo ao outro da Europa pelas correntes económicas, arrancados à casinha do norte, ao jardim minúsculo, aos 3 vasos de gerânio que eu vira outrora nas janelas dos mineiros polacos. Haviam reunido somente os utensílios de cozinha, os cobertores e as cortinas, em embrulhos mal atados e rasgados por hérnias. Mas tudo o que haviam acariciado ou atraído, tudo o que tinham conseguido domesticar em 4 ou 5 anos de permanência em França, o gato, o cão e o gerânio, haviam sido obrigados a sacrificar e não levavam consigo senão as baterias de cozinha. Uma criança mamava numa mãe tão cansada que parecia adormecida. A vida transmitia-se no absurdo e na desordem dessa viagem. Eu considerei o pai, um crânio pesado e nu como uma pedra, um corpo curvado no sono desconfortável, comprimido no fato de trabalho, feito de altos e baixos. O homem fazia lembrar um montão de argila. Assim, despojos informes carregam à noite os bancos dos mercados. E eu pensei, o problema não reside de maneira alguma nesta miséria, nesta imundície, nem nesta fealdade. Mas este mesmo homem e esta mesma mulher um dia conheceram-se. E o homem certamente sorriu à mulher. E, por certo, depois do trabalho, trouxe-lhe flores. Tímido e desajeitado, tremia talvez à ideia de se ver repelido. A mulher, porém, por garridice natural, a mulher segura da sua graça, divertia-se porventura a inquietá-lo. E o outro, que hoje não é mais que uma máquina de cavar ou de martelar, experimentava desse modo uma angústia deliciosa no coração. O mistério está em que eles se tivessem tornado nestes volumes de argila. Em que terrível molde foram metidos e por ele marcados como por uma máquina de embutir. Um animal envelhecido conserva a sua graça? Por que razão este belo barro humano se estragou? E eu prossegui na minha viagem por entre este povo cujo sono era torvo como um prostíbulo. Pairava no ar um vago ruído feito de roncos roucos, de gemidos débeis, do raspar dos sapatorros, dos que, maçados de um lado, experimentavam o outro. E sempre em surdina, esse interminável acompanhamento de seixos revolvidos pelo mar. Sentei-me diante de um casal. Entre o homem e a mulher, o filho, bem ou mal, aninhara-se e dormia. Mas, a dormir, voltou-se, e o seu rosto surgiu-me à luz da lampadazinha. Ah! Que rosto adorável! Nascera daquele casal uma espécie de fruto dourado. No meio dessa grosseira manada nascera esse prodígio de encanto e de graça. Debrucei-me sob essa fronte lisa, sobre esse doce trejeito dos lábios, e disse de mim para mim, eis um rosto de músico, eis Mozart de criança, eis uma bela promessa de vida, da vida. Os príncipezinhos das histórias em nada se diferenciavam dele, protegido, resguardado, instruído, que não poderia ele vir a ser. Quando por mutação nasce nos jardins uma nova rosa, eis que todos os jardineiros se comovem. Isolam a rosa,
cultivam a rosa, protegem-na. Mas para os homens não há jardineiro algum. Como os demais, Mozart menino será marcado pela máquina de embutir. Mozart fará as suas alegrias mais altas da música de pacotilha, na fedorentina dos cafés-concertos. Mozart está condenado. E regressei à minha carruagem, e ia dizendo de mim para mim, estas pessoas quase não sentem a sua sorte. E aqui não é a caridade que me atormenta. Não se trata de nos enternecer-nos por causa de uma chaga completamente reaberta. Aqueles que a têm não a sentem. Quem é ferido aqui, quem é lesado, é qualquer coisa como a espécie humana e não um indivíduo. Creio pouco na piedade. O que me atormenta é o ponto de vista do jardineiro. O que me atormenta não é de modo algum aquela miséria, onde afinal de contas nos instalamos do mesmo modo que na preguiça. Gerações de orientais vivem na imundície e folgam com isso. O que me atormenta não são aquelas covas, nem aquelas boças, nem aquela fialdade. É um pouco em qualquer desses homens, Mozart assassinado. Só o espírito, quando sopra sobre a argila, pode criar o homem. E pronto, este livro tem este efeito sobre mim. Ok. Sensibilidades à parte. Tem diversas partes, tem diversos trechos que tocam na alma, como Antoine de Saint-Exupéry sabe fazer tão bem. Mas, próxima sugestão. A próxima sugestão de leitura é o livro Simplifica a Sua Vida, de Elaine St. James, e a editora é Sinais de Fogo. Homens e mulheres sábios em todas as grandes culturas da história descobriram que o segredo da felicidade não está em ter mais, mas sim em querer menos. E no fundo são essas as dicas que a autora dá ao longo deste pequeno livro, simples e fundamentais. E a última sugestão desta semana é do livro Mr. Mousse. Há queijos para todos, de Eliana Ribeiro e Lair Ribeiro. Esta é uma história muito interessante que se passa no mundo profissional, no mundo dos negócios, de um homem e de um cão e dos trabalhadores da empresa. O que dizer sobre este livro? É mais uma leitura muito simples, mas de alguma forma, quando refletimos sobre a história, bem profunda. O autor diz-nos quando é que atingimos o ponto mais alto do sucesso profissional? Até quando nos é permitido sonhar e fazer planos? Será que há um momento em que se deve parar e apenas contemplar a obra feita? Estas são algumas das questões abordadas em Mr. Mousse, uma narrativa engenhosa que conta a história de um homem de origem humilde que conquistou fama e fortuna e aos 78 anos de idade não sabe a quem deixar o seu império. Recomendo. E pronto, estas foram as dicas desta semana, de mais algumas leituras, de livros que considero interessantes, que gostei muito de ler e que recomendo a vocês neste momento. Espero que tenham gostado, que possam interessar-se por alguma delas e se tiverem sugestões de mais leituras, já sabem, deixem aqui nos comentários, vou gostar de saber, vou gostar especialmente de ler, porque eu adoro ler. Obrigada por estarem aqui, pelos gostos, comentários, partilhas, subscrições e até para a semana.